qual é o impacto da Covid-19 na população negra? Será que o vírus é tão democrático assim como se imagina? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com Jurema Werneck, médica e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, e Natália Braga, jornalista, youtuber e membro do coletivo Influência Negra. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, Jurema, Natália. Muitíssimo obrigado. É um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigada pelo convite e oportunidade. Eu queria começar com a seguinte pergunta, né? O Ministério da Saúde teve uma resistência em divulgar os dados, né, de raça e cor dos formulários da pandemia. Isso só foi possível graças a uma pressão das entidades do movimento negro via lei de informação. E o Ministério da Saúde ele só divulgou os dados, né, de raça e cor dos formulários da pandemia depois de sofrer uma pressão dos movimentos negros via lei de informação. Isso deixa claro para a gente que há uma resistência, né, do governo em disponibilizar esses dados, ou seja, uma resistência de não dar a relevância que esses dados têm. Eu gostaria de saber qual é a importância desses dados, Jurema. Bom, desde 2003, Ricardo, por ação do movimento negro, o Ministério da Saúde editou uma portaria que obriga, né, os sistemas de informação, alguns dos sistemas de informação, e mais recentemente a maioria, de coletar essa informação de forma obrigatória e usá-la na formulação de políticas públicas e, obviamente, na produção de informações para a sociedade brasileira. Ou seja, esses dados já existiam. Deveriam existir. No entanto, se você lembrar que a questão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi aprovada em 2011, ela se transformou em lei, o famoso Estatuto da Igualdade Racial, e lá, um dos itens desta lei é a coleta e divulgação de informações segundo raça, cor das pessoas, e à medida que tudo que a gente lê, todas as entrevistas dos ministros da saúde, quando a gente tinha ministro da saúde na Covid, né? E agora toda a informação que vem sem esses dados, né? O correto teria sido eles divulgarem automaticamente, né? Cumprindo as leis, cumprindo as portarias, as determinações, obviamente, cumprindo tudo que a gente conhece de saúde pública, deveria já divulgar essa informação. E por que essa informação é importante? Porque a gente sabe que nascer, adoecer e morrer é diferente, a experiência, a vivência disso é diferente em diferentes grupos. No caso do Brasil, onde o racismo produz condições de vida muito piores para a população negra ou para a população indígena, coletar essa informação, divulgar essa informação e, principalmente, aproveitar essa informação para definir as ações que precisam ser feitas, seria crucial. Mas o racismo, não é? O racismo e essa capacidade que o governo federal tem, o Ministério da Saúde tem tido em desrespeitar a lei, o direito, desrespeitar, inclusive, as melhores evidências científicas e as práticas, tem feito com que eles negligenciem esses dados. E o resultado, quando a gente se aproxima desses dados, e na verdade a gente nem precisava deles, os dados ajudam a gente a constatar uma coisa que a gente vê lá fora, quando a gente se aproxima desses dados, a gente vê que a população negra, nessa pandemia de Covid, como em outras epidemias ou em outros casos de adoecimento e morte no Brasil, estamos todos e todas muito mais vulneráveis. A mortalidade tem se demonstrado muito mais alta na população negra do que em outras populações. A gente tem acompanhado os Estados Unidos, onde os dados são levados mais a sério pelas autoridades de saúde, pelos governantes. Os dados nos Estados Unidos mostram que lá negros e negras têm taxas de mortalidade por Covid 7 vezes maior do que as taxas dos brancos. Aqui, provavelmente, a gente deve estar variando próximo desse patamar. Natália, você vive na Baixada Fluminense,
né? É uma pessoa que está no dia a dia, é uma pessoa que está atenta, porque é uma jornalista, é uma produtora de conteúdo digital. Como que você acha que a gente, independente desses dados, é possível diagnosticar esse fato de que a população negra tem sido mais prejudicada nesse processo? Sim, é visível. E, nesse momento, a questão que me afeta e que me deixa preocupada é o quanto as pessoas ao meu redor, pessoas como eu, que vivem na Baixada, que vivem nas periferias, têm essa percepção da situação, né? Eu vivo em um lugar onde já se fala em uma reabertura de um comércio, de um cotidiano que nunca fechou de verdade. Assim, as pessoas elas nunca pararam. E eu acho que nesses momentos eu preciso refletir com muita cautela sobre o lugar de onde eu falo, o lugar de uma pessoa que há pelo menos 6 anos convive em espaços ativistas, espaços acadêmicos. Então, o meu olhar já tem essa sensibilidade para saber que as pessoas negras, as pessoas mais pobres são afetadas. Mas por aqui, as pessoas ainda... Eu fico com a sensação de que elas ainda não tiveram essa ideia, tiveram noção da discrepância, né, desses dados, assim, do quanto é a gente que está sofrendo mais. É um vírus que, claro, afeta o sistema imunológico de muita gente, mas existe um perfil muito específico que tem a ver com essas questões, com as questões de agravantes, outras doenças que nós já tínhamos antes mesmo da pandemia vir, mas ainda assim eu realmente não sei o que tem acontecido para as pessoas elas não acharem assim que por elas serem mais velhas, que por elas viverem em lugares com pouco acesso à água ou outras condições, que elas estão mais vulneráveis ainda e, de fato, morrendo. Pois é, a gente tem um dado aqui de maio, né? Inclusive foi construído muito em cima do que foi disponibilizado, né, pelo governo federal. Dentro das pessoas, dos brancos hospitalizados, né, 60%. Desses 60%, brancos mortos são 52%. Já pretos e pardos hospitalizados, 37%. Pretos e pardos mortos, 45%. Ou seja, esses números nos mostram que pessoas pretas e pardas, né, o que a gente chama de negro, quando você tem mais gente morta do que hospitalizada, isso significa que a maioria dessas pessoas, que grande parte dessas pessoas, não chega nem a ter o atendimento hospitalar, né? Eu acho que a gente pode dizer várias coisas em relação a esses dados. De fato, isso fala do acesso, né? Fala do acesso, e isso foi um dado de maio, a gente já está em junho, e certamente essas cifras pioraram, né? Pioraram porque nós já temos notícias que os hospitais frequentados por brancos de classe média e classe alta, esses hospitais já estão, inclusive, desativando os leitos que eles disponibilizaram para a Covid, porque não está sendo mais necessário para os brancos de classe média e classe média alta. A gente vê também as notícias da televisão das filas que o SUS está perto de entrar em colapso ou está entrando em colapso em diferentes cidades. A maioria das pessoas que frequentam o SUS é negra, né? 70%, tem uma pesquisa, né? 70% da população negra usa o SUS. Só tem isso, o SUS. Isso, em alguns lugares é 80%, ou seja, exatamente isso, só tem o SUS. Ao mesmo tempo que o SUS ofereceu, por exemplo do Rio de Janeiro, né, essa é a TV Alerj, ofereceu como resposta os hospitais que já estavam sucateados, clínicas da família e UPAs que já estavam sem condições de atender a demanda anterior, a demanda de rotina, faltando profissionais de saúde, e ofereceu também criar hospitais de campanha que nunca ficaram prontos. Então, a gente pode bem imaginar que esses números são, infelizmente, muito piores, né? Muito piores. Só queria dialogar com a Natália, desculpa, só quando a Natália fala, né? O que está acontecendo, né? Que as pessoas nunca pararam
as pessoas estão nas ruas, estão morrendo, é exatamente isso. As pessoas estão nas ruas porque diferentes razões acham que não tem saída, né? Não tem o que fazer diante de mais uma tragédia que está chegando, de mais uma forma de morrer que está chegando, e está todo mundo na rua. E por que se acha que não tem saída? Primeiro, que as condições objetivas de vida são muito, muito ruins, são piores do que das outras pessoas, dos outros grupos populacionais. E segundo, porque quem tem o poder e o dever de fazer alguma coisa, de dar condições para essas pessoas se protegerem, às vezes não cabe proteger 10 pessoas, não cabe isolamento social para 10 pessoas em 10 metros quadrados numa casa pequena. Não dá para fazer higiene pessoal numa casa onde não tem água e, obviamente, não tem dinheiro para comprar o álcool gel. Mas o governante tem recursos suficientes nesse momento, apesar de todas as crises, para oferecer alternativas. E não está fazendo, simplesmente não está fazendo. Então fica essa sensação de que não há o que fazer. A tragédia vai chegar, é mais uma, e eu só tenho que continuar vivendo enquanto for possível. Isso é de uma tragédia, de uma tristeza tão profunda, não é? Pois é, falando disso, Ricardo, uma questão que você falou sobre essa diferença da taxa de letalidade entre pessoas brancas e negras, a Jurema falou aqui sobre a reabertura de leitos em hospitais particulares onde as pessoas brancas costumam frequentar. Eu já comecei a ver pessoas, agora com esse discurso mais otimista de reabertura, inclusive falando que assim, vamos suspender a inauguração de hospitais de campanha que sequer começaram a ser construídos ou inaugurados. Então eu fiquei, não... Se a gente tivesse um olhar racial para essa questão, a gente jamais abriria mão da necessidade de novos hospitais de campanha num momento como esse. Principalmente levando em consideração que alguns são em locais mais periféricos, né? A menos que a gente utilizasse esses leitos que estão tão vagos na rede privada, não é? Que estava atendendo os brancos de classe média e classe média alta. Não é? O SUS tinha esse poder, tem essa possibilidade. Se não vai fazer hospitais de campanha, faz funcionar aqueles que estão na rede pública, que não estão sendo utilizados, e utilize também esses que não vão ser utilizados mais na rede privada, onde estava atendida as classes mais altas e a população branca. Havia soluções, mas não é disso que está se tratando, né, Natália e Ricardo? Estão falando só, não vamos fazer isso e deixa tudo como está. Ou seja, só estão oferecendo mais tragédia. Então, e esse fato, eu acho que deixa claro para a gente que esse dado de que a população branca tem sido mais infectada é um dado subnotificado, porque, na verdade, é possível que se tenha um dado maior da população branca, porque essa população tem maior acesso, né, à saúde, a um diagnóstico, enquanto a maioria da população negra nem chega a ter esse diagnóstico, né? Morre antes disso, não vai nem para uma internação. Então, ou seja, esse número é completamente subnotificado, é um número que não é real, de maneira alguma. Né? Exatamente. Então, a coisa pode ser muito pior do que a gente imagina. Isso, é preciso lembrar que esse dado é antigo já, não é? A epidemia já se moveu, não é? Os brancos não são os mais infectados agora. A epidemia, quem trouxe a epidemia para o Brasil foram os brancos de classe alta, lembra? Empresários e outros profissionais executivos ou turistas que estavam viajando para a Europa e trouxeram o vírus para cá. Então, durante um tempo, era entre eles, entre seus contatos, que a epidemia, que o vírus estava, não é? Mas aqui no exemplo do Rio de Janeiro, né, a gente tem um exemplo da primeira morte por Covid no Rio de Janeiro, foi de uma empregada doméstica residente da Cidade de Deus, que adquiriu trabalhando como doméstica na casa dos brancos de classe alta. Não é? Então, por um momento, no início da pandemia entre nós, isso era um fato. Estava mais entre brancos de classe média e classe alta, que receberam toda... houve mortes entre eles, e a tragédia do adoecimento e morte foi ruim para eles também. Mas essa fase já passou, infelizmente. Foi através deles que o vírus chegou entre nós, e através de todas as formas, né? Então, e agora ele está entre nós.
naquele grupo de classes mais altas, a epidemia está diminuindo. E você percebe que, nesse momento, então, que a pandemia já não atinge, de uma certa forma mais efetiva, a essa população mais privilegiada, que as políticas começam a minguar mais ainda? As políticas para a maioria da população nunca foram bem feitas, não é? Eu não vou dizer que elas começam a minguar, porque elas são o que tem sido. O que acontece é que elas estão muito mais expostas, porque o vírus se expande em progressão geométrica, não é? Uma pessoa infectada está distribuindo o vírus, dependendo do local, da região, para 2, 3, 4, 7, 10 pessoas ou mais, não é? Não havia política, mas a infecção, o espalhamento do contágio, né, o contágio, cresce em progressão geométrica. Então, tem cada vez mais gente demandando uma política que não está lá, não é? Então, parece muito mais agudo. Mas mesmo quando a gente tinha ministro da Saúde, não é? Mesmo quando a gente tinha ministro da Saúde, ninguém fez o que precisava ser feito. Porque eu preciso lembrar que, mesmo com o ministro da Saúde mais popular, não é, que a gente teve nos últimos tempos, o que ele dizia era: fique em casa e lave as mãos. Isso para a população negra, para índios, índios que têm território invadido, quilombola que tem território invadido, não tem acesso a alimento, não tem acesso à água. Quem mora nas favelas, quem mora nas periferias, isso nunca foi uma política, percebe? Isso é só um enunciado para a televisão, mas política pública é outra coisa. Política de saúde que garante a proteção, a prevenção e o cuidado necessário, esses nunca tiveram lá. Natália, de acordo com a sua vivência, qual é a expectativa assim, para você pós-pandemia? O que você acha que realidade vai ser essa dessa população que você conhece muito bem, que você transita ali no seu dia a dia? Nossa, é péssimo trazer uma carga de pessimismo, de tristeza tão grande no momento desses. Mas eu reflito muito nesse momento em relação à questão do desemprego e todos os efeitos secundários disso. A gente começou aqui conversando sobre a importância de se ter dados nesse momento com recorte racial em relação à taxa de pessoas infectadas, né? Não só as pessoas mortas, mas as infectadas. Eu acho que isso é importante também para mapear a saúde dessas pessoas a partir desse momento. E essa saúde não vai ser só uma saúde física, mas uma saúde mental, uma saúde financeira. E é aí que a questão começa. Eu tenho conversado muito com os meus amigos também, jovens, pessoas negras daqui da Baixada, de outros lugares periféricos, e a gente está vivendo esse momento assim de começar as nossas carreiras, de acessar universidades, de ter uma ascensão socioeconômica, né? E assim, usando uma expressão popular, a gente está num processo de carregar as nossas famílias nas costas, vamos dizer assim. E nós já estamos sofrendo com desemprego, nossos parentes, as pessoas ao redor, ou elas também ficaram desempregadas, ou tiveram esses salários reduzidos. Então, eu fico muito preocupada em relação a isso. Mesmo que as nossas formas de trabalho também vão se atualizar durante e após a pandemia, como é a questão do trabalho remoto que todos nós estamos fazendo, inclusive agora aqui, para fazer essa gravação. Mas eu também penso em outras questões, até um vídeo que eu produzi para o meu canal, e que tem muito a ver com a questão da saúde mental, que é que, nesse momento, cada um, é claro, de acordo com as suas condições de vida, a gente vê um agravamento no quadro de ansiedade das pessoas, algumas pessoas entrando em depressão, e uma questão que é muito delicada no meio onde eu vivo, que eu imagino que vai ser muito certeiro no que a gente vai ver daqui para frente, que é a questão de vícios tipo o alcoolismo. Então, eu consigo enxergar nitidamente como isso vai afetar questões como violência doméstica, as condições de trabalho, de vida de outras pessoas negras, a geração de crianças, adolescentes que estão crescendo nesse momento em ambientes que, enfim, agora vão ser muito mais
perturbados por essas outras nuances do racismo. Então, eu acho que além dos desafios que a gente já tinha antes de tudo isso começar, desafios de infraestrutura, desafios políticos no sentido da política institucional, agora a gente vai ter mais esses outros efeitos que, assim, a gente vai levar ao dia a dia, inclusive numa condição de sobrevivência também, que já faz parte do nosso cotidiano, mas essas outras questões vão entrar. E sem que a gente perceba ou tenha muito tempo para refletir, vão ser efeitos da pandemia, do coronavírus. Não é uma coisa que a gente vai superar dentro de anos ou talvez décadas, né? Muita coisa vai mudar, né? Eu acho que a sociedade não será a mesma depois dessa pandemia. E esses recursos tecnológicos que a gente hoje está usando para poder se comunicar, para poder trabalhar, né? Isso é um recurso que não chega a todo mundo. Nem todo mundo tem essa possibilidade de ter acesso a essa tecnologia. Como fica a vida da população negra, que é a mais prejudicada nesse sentido, né? Nessa nova sociedade que está se desenhando aí? Bom, Ricardo, eu vou roubar de você o termo que você usou na nossa conversa antes de ir para o ar, né? Que o pós-pandemia e essa nova forma de vida, essa importância do digital, essa importância da internet, seja para saúde, para educação, para relações sociais, né? Para encontrar as pessoas, porque é verdade, o vírus entre nós, nas nossas comunidades, nas nossas casas, ou seja, ele vai estar mais tempo, ele vai ficar muito mais tempo. As medidas para afastar a epidemia de nós não estão sendo tomadas, muito pelo contrário, né? Então, a gente vai ficar mais tempo com isso. E a vida de quem pode vai seguir via digital, né? Vai seguir em outras bases e vai se criar uma quantidade enorme de gente sem acesso a essa nova forma de comunicação, de expressão e de ação. Ou seja, se pretende criar uma nova exclusão. Mas a gente não pode naturalizar isso, não é? Eu ouvi com atenção o que a Natália está dizendo da geração dela, não é? De que estava na hora de realizar aquela promessa, não é? De experimentar a promessa de que a vida ia ser melhor e vocês iriam viver esses anos agora na produção de condições de melhoria de condições materiais de vida para os seus, para as famílias, para a comunidade, né? Isso foi assim comigo há, né? Algumas décadas atrás também, quando eu terminei o curso universitário, e isso foi assim também com gente muito menos, né? Sempre menos antes de mim, que conseguiu estudar com o apoio da comunidade, da família, para superar condições materiais de vida muito, muito terríveis e muito injustas. E é verdade, né? Tem um nível de injustiça, né? que iremos todos experimentar, e a juventude também, mas eu quero chamar a atenção de que as coisas não se repetem exatamente igual, não é? Você mesma é uma influenciadora digital, você mesma é uma pessoa que usa essa ferramenta em favor dos nossos, não é? Ou seja, a gente está voltando para trás, mas a gente não está voltando para trás no mesmo lugar. A gente tem algumas potências, não é? E eu estou dando o seu exemplo como potência, não é? O que você faz como potência, porque nós temos algumas potências que não estavam disponíveis. A gente tem mais força na nossa voz, não é? A gente tem condições de ir mais longe. A gente está aqui nesse momento falando na TV Alerj, ou seja, quem está ouvindo, além de moradores e moradoras do Rio de Janeiro e de outras partes, também as pessoas que têm o poder de tomar decisões, as pessoas que têm o poder e o dever de tomar decisões em favor dessa população, está ouvindo. Quando eu me formei, eu não falava com essas pessoas, não é assim? Não tinha esse acesso, não tinha condição, falava com os nossos, os canais eram menores. Ou seja, e essa vocação para o engajamento, para a luta, para a leitura da realidade, tudo isso vai nos oferecer, para a sua geração, para a minha geração, trabalhando juntos e juntos, uma outra condição. Mas, sim, a gente precisa estar preparado, e a gente está preparado, está se preparando, para uma fase muito ruim. Ontem eu estava numa reunião que tinha um outro jovem negro ativista,
E ele dizia que só no núcleo de relações dele, naquele dia, isso foi ontem, né? 3 jovens negros ou LGBT tinham se suicidado num único dia, né? Então, a situação, de fato, é muito grave, né? É muito grave, o desafio é enorme e não é justo que se pense que esse desafio tem que ser enfrentado pela juventude negra sozinha, né? Porque não é justo. Não é? A gente está aqui nesse canal, nesse programa, que tem uma audiência importante e a gente está mandando esse recado. Não é certo, não é justo que a juventude negra tem que encarar esse desafio sozinha. Eu queria saber de vocês duas, qual é o nosso desafio diante disso tudo? Como que a gente atua para poder tentar reverter de alguma forma esse caos que a gente está vislumbrando, está vendo e está vislumbrando para o futuro? Eu acho que a gente tem em comum, nós 3 aqui temos uma resposta em comum. O que a gente faz a gente luta e faz o que tiver ao nosso alcance. A gente faz o que é possível para nós, inclusive para encher o saco de quem não está fazendo. Estou dizendo das autoridades, né? Pressionar as autoridades. A gente faz o que a gente fez, não é? A gente tem feito, esse agente que eu estou falando, a população negra, desde a captura no continente africano, né? A gente tem lutado e a gente tem dado passos adiante com muita dor, com muito sofrimento, com muita perda. A gente tem muitas cicatrizes, muitas marcas né, do que a gente foi perdendo nessa luta. Mas o que a gente faz é a gente luta e nunca sozinho, né? A gente sempre conta uns com os outros, umas com as outras. É o que a gente está fazendo agora. A gente tem visto as comunidades, as favelas, elas têm se desdobrado em achar formas de levar a cesta básica, levar o álcool gel, levar a água, levar a esperança, levar o conforto de dizer que ninguém está sozinho nesse momento, no que depender de cada um e cada uma, aquela pessoa não está sozinha. A gente tem feito isso. A gente também tem feito as manifestações, os chamamentos às autoridades. Eu acho que o que a gente tem é isso. A gente luta, a gente também conforta os nossos e as nossas para atravessar esse túnel que é difícil demais, é doloroso demais, mas a gente vai. Então, Natália, você não vai sair dessa, não. Não, pensei que você fosse lançar outra pergunta. Não, você não vai sair dessa, não, até mesmo porque você representa um momento de vida nossa que amplia todo esse discurso, né? Porque na época de Jurema, na minha época, a gente ia de panfletinho na mão, né? Para cada um. Hoje não, hoje a sua geração tem uma ferramenta que atinge milhões de pessoas no mundo, né? E você domina isso muito bem, né? Bem melhor do que a gente. E aí eu queria ouvir de você como enfrentar esse desafio dentro desse universo e com as possibilidades que pessoas como você hoje têm na mão. Hoje eu tenho me sentido assim, muito confusa. Eu tenho pensado que a pergunta que fica na minha cabeça é: será que o que a gente tem feito ainda é suficiente? Será que isso basta? E aí, uma coisa que foi fundamental, que combina muito com alguns princípios que a gente tem, né, enquanto pessoas negras, princípios africanos, tem aquela questão da gente olhar para o passado, né, e rever o que a gente pode fazer a partir disso. Isso é muito importante. E ontem, ouvindo a Sueli Carneiro, inclusive numa live com o pessoal do Perifa Connection, né, que é um coletivo de comunicação tocado por pessoas jovens, pessoas negras, pessoas periféricas, eu finalmente tive, acho que, um gatilho que faltava, assim, na minha cabeça nesse momento, para não ficar inerte, porque ficar inerte não vai nos favorecer agora, né? E eu acho que, assim, a gente tem muitas coisas ainda assim para comemorar e para aprender. E ouvindo a fala da Sueli, eu acho que, assim, não que a gente deva romantizar isso, mas, de fato, nós temos produzido a resposta e o suporte que o Estado, de modo geral, não tem oferecido às pessoas negras. Isso é um ponto, a questão de doações, toda essa mobilização. A gente tem feito essas manifestações e eu acho que a pergunta que fica na minha cabeça hoje em dia é em termos de articulação.
financeira e articulação política, né? Então, eu imagino que, já que a gente falou bastante aqui sobre a estrutura, tudo que tem acontecido, eu imagino que agora seja necessário a gente ajustar, afinar mais ainda essa coletividade negra que a gente tem na hora de pautar projetos, de fazer essa pressão, como foi o que aconteceu em relação ao Ministério da Saúde divulgar os nossos dados, mas, assim, pensando num cenário de eleições, da gente se colocar nesse lugar, da gente atuar de uma forma cada vez mais organizada. Quanto instituições negras, eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse momento, e, em especial, eu acho que eu nunca refleti tanto em relação à questão a como o dinheiro também é uma ferramenta para a gente fortalecer os nossos, para além de esperar, assim, acho que eu estou um pouco cansada da gente atuar só nas emergências, né? Então, eu penso nisso. As redes sociais, elas têm sido fundamentais para a gente conseguir esse apoio das pessoas, e hoje eu me pergunto assim, o que a gente pode fazer para tornar isso uma constante, né? Uma coisa mais presente nas nossas vidas. Então, é nisso que eu acredito, e nesse momento eu acho que eu vou acabar me dedicando, assim, desse tempo, não digo nem um tempo livre, né? Mas dentro dessas possibilidades da quarentena, eu acho que esse é o momento de ouvir, ler e me aprofundar um pouco mais nas tecnologias que a gente já usou e continua usando enquanto movimentos negros até aqui. Já existem respostas. Subir hashtags Vidas Negras Importam é o suficiente? Eu acho Não que... é o suficiente, né? Do ponto de vista da comunicação, inclusive. Comunicar vai além disso, né? Mas diga. Não, eu só ia dizer isso. Eu ia concordar, quer dizer, eu concordo com o que você está dizendo, né? A hashtag é um chamamento, né? Uma aglutinação, um chamamento à aglutinação, todo mundo olhando para o mesmo problema ou fenômeno e procurando saídas, né? Eu acho que é o começo, é um disparador, mas não é o único, não é? Eu acho que, se eu posso dizer alguma coisa em relação ao que a Natália está se comprometendo e se dedicar, lembrando que tem... na reunião de ontem com o jovem ativista, ele lembrava Angela Davis, quando ela esteve aqui da última vez, dizendo que, sim, tem muita experiência do passado que é importante, mas tem muita coisa que precisa ser criada, né? Muita coisa que precisa ser criada, e eu posso dizer que a minha geração e a geração de Sueli Carneiro, a gente confia plenamente na sua geração, que tem demonstrado ter condições de criar novos passos. Eu compreendo a angústia, todos nós estamos imersos nessa angústia, a busca por respostas, mas a minha geração, né, e a geração de Sueli, acho que certamente ela disse isso ontem, confia plenamente que essa geração, essa juventude já tem as condições, não é? E vai fazendo, porque a gente vai junto também, não vai fazer sozinho, né? A gente vai junto, mas a gente... É verdade, nenhuma iniciativa é suficiente, mas essa é importante, né? Cada uma delas é muito importante, e articulando cada uma delas, a gente certamente vai dar mais outro passo, né? Temos dado passo, mas daremos outros. Só para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse movimento, né? Vidas Negras Importam, que no Brasil tem mobilizado pessoas brancas e que tem subido a hashtag, que tem colocado tela preta, que tem se colocado em posição de entender o que é o racismo. Como que vocês veem isso? Veem isso como positivo? Acham que isso é só uma modinha, que daqui a pouco vai passar e que vai continuar tudo do mesmo jeito? É importante que essas pessoas sejam nossos aliados? Enfim, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Olha, eu parto do princípio exatamente da modinha. Mas é uma modinha que, assim como a gente falou da questão da hashtag ser um chamamento, realmente foi um momento para muitas pessoas refletirem pela primeira vez, seriamente, pararem a vida delas para pensar sobre questões raciais dentro do contexto brasileiro. Isso foi fundamental em termos de, assim, alcance de comunicação, né? O que se fez, e que, inclusive, reverberou na mídia tradicional, foi fazer com que o Brasil refletisse minimamente sobre as questões, né?
é meio que assim, um pouquinho do que deveria acontecer, em tese, em momentos, em feriados, inclusive tipo da consciência negra. Até aí, sim. Mas, enquanto profissional de comunicação, ultimamente, que é o que eu mais fiquei refletindo, a probabilidade de nada disso mudar é grande se as empresas, se as instituições não fizerem dessa pauta um verdadeiro plano de ação em relação a questões raciais. E eu, enquanto influenciadora, fico muito atenta e muito preocupada, inclusive conto com a colaboração não só de pessoas negras, mas dessas pessoas que se colocam enquanto aliadas dessa luta para fazerem uma pressão por respostas e uma postura assertiva desses lugares. Eu até fiz um comparativo numa transmissão ao vivo que a gente fez lá no Influência Negra, eu e o Robson Rodrigues, falando que, assim, dentro do ponto de vista de comunicação, a pandemia serviu para que as pessoas começassem a pedir para que as marcas, né, elas tivessem um engajamento social. Há alguns anos, nós, principalmente enquanto movimentos negros, a gente estava falando muito sobre representatividade nas campanhas publicitárias, na TV de modo geral, isso tem acontecido. Então, aqui já estão dois exemplos de como... dois exemplos do que precisa ser feito em relação a Vidas Negras Importam. Vidas Negras Importam não é só sobre violência policial, né? É sobre condições de vida dignas para essas pessoas. Então, a gente fala sobre empregabilidade, a gente fala sobre saúde, tudo isso precisa ser embutido nesses discursos, né? Em termos de comunicação, a juventude negra se articulou perfeitamente, fez um trabalho que cabia ao Ministério da Saúde, por exemplo, na hora de entrar em contato com as comunidades, com as pessoas, com o público de modo geral, né? O que a gente tem feito, batendo de porta em porta, criando campanhas digitais, trazendo uma didática, inclusive, sobre coisas assim que, gente, para muitas pessoas parece que é besteira, né? Até hoje, em junho, depois de cerca de 3 meses de quarentena, a gente está ensinando as pessoas como lavar a mão. Mas isso salva vidas, isso é muito importante. E é um trabalho, inclusive, que assim, o jornalismo brasileiro tem feito bastante, e mais ainda pessoas ligadas a causas sociais, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É um exemplo de como a gente tem usado as tecnologias, as possibilidades de hoje em dia para criar uma rede gigantesca de suporte a pessoas negras. Mas, em relação à efetividade dessa hashtag Vidas Negras Importam, é isso o que eu penso. Eu não tenho grandes expectativas de melhoras espontâneas, vamos dizer assim, partindo de quem mais nos mata e de quem mais nos afeta. Mas eu acredito que essa pressão popular pode fazer, inclusive, com que, por hora ou a longo prazo, né, se a gente fizer disso uma questão que comece a mudar de fato o modo como as pessoas veem o mundo, as práticas, as posturas das pessoas precisem mudar. Por exemplo, se a gente passa muito tempo falando sobre como abordagens policiais são muito mais violentas com pessoas negras, e está todo mundo olhando para essa questão, é muito provável que a partir de agora essas instituições, né, policiais, enfim, até mesmo privadas, que isso acontece com a gente dentro de lojas, por exemplo, que as pessoas repensem a forma, se atualizem no mínimo, sobre como elas vão nos abordar. Porque elas sabem que hoje a gente não tolera mais ser agredido à luz do dia, né? Então, acho que são essas as questões, assim, que ficam. Mas hoje eu acredito muito mais, assim, na humanidade do que nas instituições que deveriam respeitar a gente. É a pressão popular que salva nesse momento. Bom, eu estou de acordo que a hashtag não é a ação, não é? A ação é o que, de fato, as pessoas fazem. A hashtag precisa ser vista como uma convocatória. A participação dos brancos, bom, não sou eu que diz, outros teóricos e outros ativistas já disseram que
O racismo afeta todos e todas, quem é negro e quem é negra e quem não é. Né? Não dá para mudar as relações sociais e as coisas sem o branco também mudar. Não é? Nós trabalhamos em nós mesmos para mudar, para construir ferramentas que superem o racismo, mas é preciso que os brancos façam o mesmo. Não é? A hashtag Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, foi criada em 2013. Não é? Estamos em 2020, perto de 2021. A gente espera que a partir de agora não leve tanto tempo. A gente tem visto que o Black Lives Matter 2013, as manifestações de rua nos Estados Unidos e no Brasil, tinha bem menos gente branca. Né? Dessa vez a gente está vendo muita gente branca em algumas das cidades, né, participando. É preciso que elas, além da marcha, além da hashtag, elas aprendam e procurem aprender, né, que isso é uma ação para todo o tempo, todo dia. É questionar seus próprios privilégios, é se engajar em ações, seja no nível individual, seja no nível coletivo, de mudança das relações, da mudança como a gente faz as coisas. Há dois exemplos que eu citei recentes. Primeiro, a primeira morte por Covid no Rio de Janeiro foi uma doméstica da Cidade de Deus, que apesar da família, né, saber que a pandemia tinha chegado entre elas, não dispensou a doméstica e ela não apenas morreu de Covid, mas ela, junto com outras pessoas, não é? Essa relação com a classe branca, com o grupo branco, com a classe mais alta, foi que trouxe a Covid para as nossas casas. Segundo, a morte do menino Miguel, essa semana, porque uma família branca não cumpriu o que precisava cumprir em relação ao respeito à vida das pessoas negras. Não apenas a negligência em relação ao menino, mas a negligência em relação àquela família. Né? A mãe foi obrigada a sair de casa, não tendo por que deixar a criança, levou a criança para trabalhar, enquanto a família que tinha, essa família que levou a Covid para casa dessa doméstica, Mirtes, né? Foi obrigada a trabalhar, foi obrigada a passear com o cachorrinho, o que a própria família poderia ter feito, né? Teve que sair de casa, se expor mais do que já tinha se exposto, simplesmente pelo desejo, né? Pela falta de solidariedade, falta de respeito e falta de cumprimento das recomendações e medidas sanitárias que vem da Organização Mundial de Saúde e que vem até do Ministério da Saúde. Ou seja, a tomada de decisão de fazer alguma coisa teria feito muita diferença na vida daquela família inteira, na vida daquela comunidade, na vida daquele menino, daquela mãe, daquela avó, e até na vida daquela mulher branca. No final, ainda que ela tenha tido o poder de pagar R$20 mil de fiança para sair, ela ainda vai responder ao processo criminal pela morte do Miguel. Ou seja, tudo poderia ser diferente. Brancos têm que tomar uma atitude, têm que lembrar que têm que rever sua posição de privilégio a cada segundo, a cada momento. Senão, daqui a pouco, vamos estar de novo com uma nova hashtag ou com a mesma, porque essa vem desde 2013, e eles vão continuar na mesma posição. Eles têm a obrigação de mudar também. E eles precisam mudar agora. Olha, maravilha. Gente, muitíssimo obrigado. A gente já chegamos ao final do programa. Eu estou super feliz com a participação de vocês. Eu acho que o depoimento de vocês, a potência que é o trabalho de vocês, pode ser bastante importante, inspirador para muita gente que está assistindo a gente. Muito obrigado. E para quem está em casa, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo encontro. Eu te espero.